Gente de Deus, graça e paz. Iniciando o ano, e eu lembro aqui de um profeta, talvez dos mais citados das Escrituras, aquele que mais existem ilustrações sobre ele, que é o Jonas. A palavra diz para nós no capítulo 2, melhor, final do capítulo 1, levantaram Jonas, versículo 15, e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. No versículo 10, o texto diz: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. A presença de Jonas naquele barco trouxe certo tumulto, porque ele estava fora da vontade de Deus, e os homens, então, depois do próprio testemunho de Jonas, acabam lançando ele para fora, o peixe o engole, ele ora a Deus e Deus o devolve à praia, porque a missão tinha que ser cumprida. Quero chamar a atenção de vocês para uma realidade. Muita gente começa o ano bem, começa o ano sem problemas, começa o ano assim, né, usou aí o 13º para pagar as dívidas, se é que as tinha, ou economizou, ou fez o que podia, comprou isso, comprou aquilo, enfim, pensando só na questão econômica, mas em muitos sentidos, muitos de nós está começando andando bem, outros nem tanto. Outros estão, de repente, dentro de uma situação de aperto, dentro de uma situação de dificuldade, dentro de uma situação que às vezes para algumas pessoas parece que não tem solução. Muita gente acha que o momento da vida que elas estão vivendo é um momento que não tem como a vida virar outra coisa que não ir piorando. Do ponto de vista humano, primeiro, um peixe engolir um homem é assim, é uma coisa de Deus mesmo. Embora há registros históricos de um marinheiro britânico que foi engolido por um peixe e depois de um tempo ele voltou. Esse peixe foi fisgado e ele estava vivo dentro das entranhas desse peixe. Enfim, de fato Deus operou esse milagre. Estar dentro das entranhas de um peixe foi o que aconteceu com Jonas. Não só isso, quem olha para a história de fora sem conhecer o final, imagina que acabou ali a conversa. Uma vez que ele é lançado ao mar enfurecido, ninguém vai imaginar que tem um peixe lá que vai engolir esse homem. E de fato é o que acontece. Deus providencia um peixe para engolir Jonas. O problema é o profeta agora. Onde ele está? Ele está ali no meio daquele estômago do peixe, com alga, com água, com tudo aquilo, com aquelas gosmas todas. E a única coisa que se pode esperar é a morte, esse sufocamento que leva à morte. Só que a palavra diz, como nós lemos, que Jonas, no primeiro versículo do capítulo 2, ele orou ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Do ponto de vista humano, há situações que parecem ser realmente o fim. Só que o que a gente tem aqui é um registro de fé. Ele sabe quem é o seu Deus e ele pede misericórdia e ele ora com fé. E Deus ouve a oração de Jonas a ponto de, está registrado no versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe e este vomitou Jonas à terra seca. Não é o fim. Pense nisso. Talvez a sua situação seja bastante complicada, bastante difícil, está começando o ano e você com dificuldade. Mas lembre-se da palavra de Deus. Lembre-se das situações em que as pessoas estiveram bastante complicadas. As situações difíceis que muitos homens e mulheres de Deus, ou desviados da vontade de Deus, enfrentaram e oraram a Deus, e Deus teve misericórdia e reverteu a situação. Manassés é um caso clássico também, quando ele, depois de ter feito uma série de desgraças, Deus o repreendeu e o levou cativo, possibilitou que ele fosse cativo ao território inimigo. E o texto diz que ele orou ao Senhor e o Senhor o restaurou no trono. Deus teve misericórdia. A sua situação pode ser bastante difícil, só que a gente precisa lembrar que existe um Deus no céu que ouve oração. Um Deus nos céus que de fato pode reverter as situações e nos dar escape, nos dar abrigo,
nos tornar pessoas livres das amarras que nos envolveram. Lembre-se que o ano está começando e a melhor forma de começar o ano é confiando que o Senhor ouve oração e que Ele pode, de fato, transformar as situações. Deus te abençoe, graça e paz.